Edifício Joelma, um solo marcado pela morte, tragédias e assombrações. Antes mesmo do edifício Joelma ser construído, esse solo já era amaldiçoado. Mortes violentas marcaram o lugar desde os tempos coloniais. Primeiro, foram jesuítas assassinados por indígenas revoltados. Depois, um crime brutal chocou o Brasil. Mais tarde, um incêndio devastador fez do prédio um túmulo para quase 200 pessoas. E até hoje, quem se aproxima do local jura ouvir vozes, sentir presenças e ver sombras que não pertencem a este mundo. O que há de errado ali? Hoje você vai conhecer a história sombria do edifício Joelma. Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jaque Tourinho. Se você gosta de mistérios, crimes perturbadores e histórias de terror que vão te deixar sem sono, aqui é o seu lugar. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nada. Agora senta que vai começar a história de hoje. Nossa história começa muito antes da construção do prédio, muito antes até mesmo do Brasil se tornar um país. No século XVI, essa região era ocupada por aldeias indígenas, principalmente dos povos tupi. Mas, com a chegada dos colonizadores portugueses e dos seus jesuítas, a paz foi substituída pelo conflito. Os jesuítas tinham a missão de catequizar os indígenas, convertê-los ao cristianismo e trazê-los para as vilas coloniais. Assim, os 13 religiosos fundaram a primeira escola jesuíta do Brasil. Guardem esse número. Essa escola era basicamente composta por uma cruz e algumas cadeiras. Muitos nativos aceitaram a conversão, mas outros viram aquilo como uma invasão. Com o tempo, o atrito entre os religiosos e os indígenas que resistiam se tornou insustentável. Foi então que, em um ataque brutal, um grupo de guerreiros indígenas cercou um pequeno grupo de jesuítas que havia se estabelecido exatamente onde, muitos anos depois, seria construído o edifício Joelma. Os religiosos foram capturados, torturados e mortos de forma cruel. Seus corpos foram deixados ali, jogados na terra, como um aviso para que os portugueses não avançassem mais. Dizem que a terra absorveu o sangue daqueles homens e que desde então esse solo nunca mais conheceu a paz. Os séculos passaram e a cidade de São Paulo cresceu. No local onde os jesuítas foram mortos foi construída uma mansão. A família que morava ali parecia normal, até que, em 1948, algo horrível aconteceu. O dono da casa era Paulo Ferreira de Camargo, um professor de química da USP que morava com a mãe e mais duas irmãs. Mas ele escondia um segredo mortal. Alegando que precisava fazer pesquisas, Paulo cavou um poço em sua casa, um poço bem profundo. Relatos dizem que ele pediu à equipe que cavava o poço o seguinte: mais fundo, eu quero mais fundo. Em uma noite, ele assassinou a tiros a sua mãe Benedita e suas duas irmãs, Cordélia e Maria Antonieta, e enterrou os corpos no poço. A polícia acredita em dois motivos para o crime. Paulo não queria mais ter trabalho com a mãe e as irmãs, que tinham graves problemas de saúde, ou elas teriam rejeitado uma namorada de Paulo. A verdade é que nunca saberemos a real motivação desse crime brutal. A polícia começou a desconfiar do desaparecimento das mulheres e fizeram uma visita a Paulo. Ele estava muito nervoso e falou para o detetive sobre o telegrama que ele já havia entregado para as autoridades. Na verdade, Paulo Camargo, após assassinar a família, viajou para o Paraná e enviou um telegrama para ele mesmo, informando sobre a morte da mãe e das irmãs em um acidente de carro. Mas não havia nenhum registro de acidente com morte envolvendo 3 mulheres, e a polícia já estava muito desconfiada. Se sentindo encurralado e com medo de ser descoberto, Paulo também se matou com um tiro. A polícia então resolveu escavar o poço e lá encontrou os 3 cadáveres das vítimas de Paulo. Durante a busca e resgate dos corpos, um bombeiro da equipe chegou a morrer de infecção cadavérica. O crime do poço. Foi assim que ficou conhecido o assassinato das irmãs e da mãe de Paulo Camargo e do seu suicídio. Na época, a casa ficava na rua Santo Antônio, número 104.
A mansão ficou abandonada por 20 anos, até que em 1968 começou a construção de um novo edifício comercial, um arranha-céu considerado na época um marco arquitetônico capaz de impulsionar a cidade de São Paulo para a modernidade. O passado seria enterrado sob o concreto. Mas será que ele realmente ficou para trás? Em 1974 foi inaugurado o edifício Joelma, um prédio com 23 andares de escritórios e mais 6 pisos de estacionamento. O prédio era muito movimentado. Mais de 1.000 pessoas circulam por ali a cada dia. No dia 1º de fevereiro de 1974, em um dia chuvoso na cidade de São Paulo, uma tragédia atingiu Joelma de forma devastadora. Um incêndio que rapidamente consumiu os andares superiores. O Joelma virou um inferno de chamas e centenas de pessoas ficaram presas. As chamas se espalhavam até o 15º andar. O fogo e a alta temperatura tornaram as escadas insuportáveis e impossível de transitar. Era muita fumaça e um calor abominável. Ficou impossível respirar. Em relatos, uma sobrevivente conta que molhava uma flanela e colocava na boca para correr e tentar escapar. Na tentativa desesperada de fugir daquele inferno, aproximadamente 40 pessoas se jogaram pelas janelas para a morte. As escadas, apesar de praticamente intransitáveis, estavam lotadas de pessoas tentando descer. Muita confusão e pânico tomavam conta do lugar. Os elevadores também estavam muito cheios. Agora, uma observação. A gente sempre vê nas plaquinhas orientando que, em caso de incêndio, não utilize o elevador, ou seja, use as escadas. As autoridades não recomendam o uso de elevadores em casos assim, porém muitas pessoas conseguiram escapar por conta dos elevadores. Foram um total de 4 viagens. Sim, os elevadores conseguiram funcionar ainda por algum tempo. Uma das sobreviventes do Joelma conta que chegou a entrar em um dos elevadores junto com uma amiga, mas as duas acharam o elevador muito cheio e desistiram. Ela relata que resolveu subir para o telhado, usou uma escada que dava para o topo do prédio e passou por uma pequena janela que tinha até o seu vidro quebrado. E assim elas conseguiram chegar no topo. Lá já tinha muita gente esperando o resgate, mas os helicópteros não conseguiam pousar por causa do fogo, da fumaça e do calor intenso. Então as vítimas estavam sendo içadas por rapel. Muitas dessas pessoas que chegaram no topo do Joelma morreram por asfixia devido à fumaça e às altas temperaturas, que em alguns locais chegaram a 700 graus. No prédio haviam mais de 1.000 pessoas no momento em que o incêndio começou. 300 pessoas ficaram feridas e 189 perderam suas vidas no edifício. A tragédia está entre os 5 piores acidentes em prédios do mundo. O Joelma ficou marcado pelo terrível acidente, o terceiro episódio a deixar vítimas na rua 9 de julho, número 255. O endereço mencionado não é o mesmo da mansão do crime do Poço, mas é o mesmo local. Será uma coincidência ou será que essas histórias estão entrelaçadas? Em um dos elevadores, 13 pessoas morreram carbonizadas. O calor foi tanto que as suas peles e as suas roupas derreteram e elas ficaram unidas umas às outras. Esses 13 corpos que estavam no elevador nunca foram identificados. Eles foram levados para o ML e nenhum parente, amigo ou conhecido apareceu para reconhecer aquelas pessoas. Essas 13 vítimas foram enterradas juntas no cemitério São Pedro, onde permanecem até hoje, lado a lado, sem nunca serem identificadas. Hoje elas são conhecidas como as 13 almas. Você lembra quantos jesuítas morreram ali no ataque indígena? 13. E agora 13 corpos não identificados foram enterrados juntos, um ao lado do outro. Será que existe alguma relação com as tragédias daquele local? Bom, algumas pessoas afirmam que esses espíritos ainda vagam pelo edifício, como se estivessem presas naquele fatídico dia. Há relatos que dizem que no cemitério onde estão enterradas, essas almas gritam por socorro e só param quando os túmulos são molhados com água. Relatos de aparições, vozes e sensações inexplicáveis fazem parte do cotidiano de quem trabalha no prédio. Funcionários relatam elevadores que se movem sozinhos, portas que se trancam sem explicação e vozes clamando por ajuda no meio da madrugada.
Jesus do céu. A mãe de uma das vítimas do Joelma conta que sua filha escreveu uma carta psicografada através do médium Chico Xavier. Nessa carta, ela descreve sua experiência no dia do trágico acidente. Ela já se comunicou com a filha através de sessões espíritas, também com Chico Xavier. Um filme foi feito com base nessa carta, Joelma, 23º Andar, estrelado por Beth Goulart, Carlos Marques, Liana Duval, entre outros artistas brasileiros. Após a tragédia, o prédio foi reformado e nomeado como Edifício Praça da Bandeira. Mas será que mudar o nome foi o suficiente para apagar sua história? Mesmo com o tempo, muitas pessoas dizem sentir uma energia pesada ao entrar no edifício. O passado continua vivo. E talvez as almas presas ali nunca tenham realmente partido. E você, acredita que o solo onde Joelma foi construído está amaldiçoado ou são apenas coincidências? Teria coragem de entrar nesse prédio? Deixe sua opinião aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com quem ama histórias de terror e mistério. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, e me segue nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.